Quando nós lemos o livro do Novo Testamento, principalmente a partir de Romanos, então fica muito fácil quando nós sabemos para quem está sendo dirigida aquela palavra. Eu estava vendo o livro de Romanos aqui. Eu já li várias vezes, tenho certeza que você também já leu. E às vezes nós não conseguimos entender determinadas frases ou palavras a quem se dirige, porque não sabemos para quem é que Paulo está falando. Talvez essa seja a confusão de muitas pessoas dentro das dominações evangélicas. Por exemplo, acompanhe comigo aqui, quando Paulo, lá no livro de Atos, ele diz assim para os hebreus, ele fala assim: olha, eu vou virar as costas para vocês e vou para os gentios, para o povo do ocidente. Eu vou para os europeus, porque vocês não querem mais me ouvir. E Paulo passa a fazer isso. E Paulo não prega mais para os hebreus, a não ser no livro de Hebreus, que ele volta lá para dar uma lição neles, porque eles estavam fazendo com que os gentios, esses gentios são um povo do ocidente, viessem a seguir os seus preceitos mosaicos, a lei de Moisés. Aí Paulo volta lá e fala com eles: olha, como é que é isso aí? Esse ministério é meu, vocês não tem que começar a infiltrar essa lei de Moisés para querer anular a graça, a misericórdia de nosso Salvador. Paulo, porque os inimigos de Paulo passou a ser os próprios hebreus, que aqui na Escritura eles colocaram como judeus, porque os judeus imitam os hebreus nessa prática errada que eles estavam fazendo também diante de Paulo. Então veja que no capítulo 10, a partir do verso 1, Paulo não está falando para, aqui no caso da Bíblia, vou ler como está escrito aqui. Eu estou com a Bíblia Viva, se quiser acompanhar pela Viva ou pela Almeida, mas estou pela Viva. Porque ela tem uma explicação mais fácil para pessoas que às vezes têm dificuldade lendo pela Almeida. Então veja, Romanos 10. Ele está falando para quem em Romanos 10? Essa é a primeira pergunta que tem que se fazer quando nós abrimos um livro da Escritura. Se você abrir Romanos, Coríntios, Gálatas, Tiago, nós temos que saber para quem está sendo dirigida aquela palavra. E nesse caso aqui, essa palavra está sendo dirigida para os romanos, não é para os judeus. Mas qual é o assunto? O assunto é dos judeus. Está entendendo, está compreendendo? Paulo não está falando aqui, ele não está argumentando, conversando com os judeus. Ele está conversando com os romanos, mas o assunto é dos judeus. Então vamos ver que interessante esse capítulo 10 de Romanos. Queridos irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração é que o povo judeu possa ser salvo. Né? Eu sei como vocês defendem ardorosamente a honra do Criador. Porém, isso é um zelo mal dirigido. Vocês não compreendem que Yahushua, aquele que nós aprendemos a chamar de Cristo, de Jesus, morreu para dar-lhes retidão diante do Pai. Em vez disso, vocês estão procurando tornar-se bastante bons para ganhar o favor do Criador mediante as guardas das leis e dos costumes judaicos. Para quem está falando isso? Para os ocidentais. Paulo está falando com os romanos, não está falando com os judeus. Ele está falando com os romanos. Que os romanos estavam aprendendo errado. Paulo estava pregando a morte de Yahushua. E os romanos estavam sendo visitados por esses que Paulo rejeitou, e eles estavam indo na frente, como quem diz: já que Paulo nos rejeitou, então nós vamos na frente de Paulo, vamos pregar para os ocidentais que, se eles querem ser salvos, tem que seguir a lei judaica. E quando Paulo chegava nesses lugares para falar somente do amor de Yahushua e das misericórdias e da salvação por meio do madeiro, aí eles
já estavam doutrinados por esses judeus. E é o que acontece no dia de hoje. Então aqui Paulo está tentando consertar um erro que esses judeus estavam fazendo. Então ele diz, porém, esse não é o caminho divino da salvação, veja. Ah, não, irmão, a gente tem que seguir o sábado, não pode comer carne, tem que seguir as leis tem que seguir de Moisés. Aí começa a confundir o povo dizendo que a lei de Moisés é a lei de Deus e tudo. Mas, na verdade, essa lei de Moisés, o Criador venceu, cumpriu ela no madeiro e a destruiu. Nós já pregamos isso aqui pela palavra. A lei de Moisés não é a mesma lei que está dentro da arca do concerto, que não se encontra na terra, mas está no templo do Criador lá em cima. Está revelado em Apocalipse. Próprias pessoas leem isso, mas elas querem continuar confusas. E diz aqui, ó, porém esse não é o caminho divino da salvação. Vocês não compreendem que Yahushua dá àqueles que confiam nele tudo quanto vocês estão procurando conseguir através da guarda de suas leis. Ele torna tudo isso desnecessário. Quer dizer, você que está aí na Adventista do sétimo dia, no judaísmo, seguindo essa satânica ali do Talmud, Torá, Brit vai rachar, como diz a irmã, muito bem falado aí. Brit vai rachar, porque está rachando mesmo no meio essa praga, essa maldita escritura do inferno que eles criaram, chamado Lei Oral de Moisés. Ele diz aqui, ó, tudo isso é desnecessário, isso não serve mais para a salvação. Porque se essa lei servisse para a salvação, inclusive seguir sábado no Brasil, aí está a grande ignorância desses que são judaizados. Porque eles não conseguem compreender que o sábado ele só foi seguido como lei de Moisés lá na terra de Al-Shurum. Nenhuma outra parte do mundo, nem naquela época. Para que essa lei, pode ver que no próprio milênio, no próprio anos, o Criador não vai ficar em toda a terra com o seu povo. Não, ele vai escolher Al-Shurum. Vocês podem ler lá em Apocalipse 20. Leia todo Apocalipse 20. Leia lá. Esse povo que vai ressuscitar, ou os que já vão estar vivos, eles vão ser todos arrebatados pelo Pai para o milênio, para os 1000 anos, que é aí que está a confusão de arrebatamento que estão fazendo, dizendo que é para lá nas nuvens. Ninguém vai ficar 7 anos nas nuvens. Então veja, ele diz, vocês não compreendem que Yahushua dá àqueles que confiam nele tudo? Quanto vocês estão procurando conseguir através da guarda das suas leis? Ele torna tudo isso desnecessário, porque Moisés escreveu que se alguém pudesse ser perfeitamente bom e conservar-se longe da tentação durante toda a sua vida, sem jamais pecar uma só vez, só assim poderia ser perdoado e salvo. Entretanto, a salvação que vem pela fé diz, você não precisa dar uma busca nos céus para encontrar Yahushua e trazê-lo aqui embaixo para que ele o ajude. E você não precisa ir até onde estão os mortos a fim de trazer o Yahushua de volta à vida. Pois a salvação que vem da confiança em Yahushua, aquela que pregamos, já é de fácil acesso a cada um de nós. De fato, ela está tão perto como nossos próprios corações e nossas bocas. Pois se vocês contarem aos outros com seus próprios lábios que Yahushua é o seu Criador, é o seu Salvador, crendo do fundo do coração que Yahu o levantou dentre os mortos, serão salvos. Porque é crendo de coração que o homem se torna reto para com o Criador. E é com a boca que ele fala da sua fé aos outros, confirmando assim a sua salvação. Então, nós temos que falar, e diz aqui, ó, as Escrituras nos dizem que quem crê em Yahu jamais será decepcionado. Tanto os hebreus como os gentios são a mesma coisa a este respeito. Entendeu? Que respeito? Salvação. Em respeito à salvação, não existe gentios nem hebreus. Porque para a salvação, todos nós temos um caminho igual. Todos nós temos que nos direcionar a Yahushua.
Mas o Criador está salvando dois povos, os hebreus e os gentios. E os africanos, que não são descendentes de Cã, se fizeram igual aos hebreus, está lá no livro de Amós. Então, os hebreus têm algo para ser acertado com o Criador, porque quando o Criador, Yahweh, ele dá o seu filho para morrer no madeiro e estender o plano de salvação, há uma diferença dos hebreus para os gentios no requisito de se deixar de praticar algo. No caso dos hebreus, eles tinham que deixar de praticar o pecado e a lei de Moisés, porque a lei de Moisés o Criador já tinha cumprido. E os gentios não tinha lei nenhuma de Moisés, os gentios tinham só o pecado. Então o que Yahushua fez? Como ele tinha que levar a salvação para os gentios, que já estava profetizado lá atrás. Mas os gentios não estavam debaixo de lei nenhuma. E ele tinha que levar a salvação para os hebreus, que também tinha pecado, igual os gentios, mas tinha uma lei. Então o Salvador cumpre essa lei, deixa os hebreus debaixo do mesmo pecado que os gentios estavam, e assim ele encerrou todos debaixo do pecado, para que ele pudesse salvar a todos sem diferença. Então aqui no livro de Romanos, o Criador está falando para os romanos. Ele diz aqui no verso 11, pergunto então, será que o Criador rejeitou e desamparou seu povo judeus? Para quem está dizendo isso para os judeus? Não, para os romanos. Ele está explicando para os romanos acerca dos hebreus. Os romanos não sabiam de nada. Então Paulo começa a explicar em todo o livro de Romanos o que aconteceu com esses hebreus, por que eles foram abandonados por Paulo também, e por que Paulo preferiu pregar para os gentios, coisa que nunca tinha acontecido em nenhuma parte das Escrituras.